Oi, gente, Roberto Rilubiscro aqui. Tendo lecionado, né, literatura inglesa durante vários anos, eu tive que estudar bastante sobre a dinastia Tudor para poder entender direitinho o período elisabetano. Elizabeth I, aquela importante rainha da época do Shakespeare e tal, filha da Ana Bolena, dessa série que tem agora na Netflix, minissérie em 3 episódios, Sexo, Sangue, Sexo e Realeza. Então eu estudei bastante sobre o Tudor e vi 8.000, né? Aí como espectador, filmes, séries, minisséries sobre Tudor, sobre Elizabeth, sobre Ana Bolena, sobre cada uma das 6 esposas do Henrique VIII. E já vi Ana Bolena negra, inclusive já resenhei até aqui no canal, porque tem a minissérie lá na Globoplay. E já vi anacronismos de tudo quanto é lado, né? Porque por mais que a gente diga dessa minissérie nova que ela é anacrônica, as pessoas não falavam daquele jeito no século XVII, as pessoas também não falavam do jeito que as outras séries apresentam. Né, na maioria das vezes é anacrônico. Até porque o romance da Ana Bolena com o Henrique VIII geralmente é mostrado de forma anacrônica, de forma assim, é como se fosse um romance do romantismo, assim, uma moça que cai de amores por um rei, blá blá blá. Não funcionava assim na corte britânica do século XVII, especialmente da família Bolena. Eles eram arrivistas sociais. Não sei como que nessa minissérie, dessa docu-série agora aí, de Sexo, Realeza, eles não fizeram a comparação dos Bolena com as Kardashians, né? Enfim, são alpinistas sociais. E as questões de Estado, né, do Henrique VIII e da Ana Bolena, eram questões de Estado, não uma história de amor à la Jane Austen, como geralmente as séries e minisséries levam a crer. Tanto é que quando ele não precisou mais dela, ou viu que ela não ia gerar o filho, estava dando muito problema, ele largou e mandou matar a mulher, e no dia seguinte a execução já estava casado lá, ou anunciando o noivado com a Jane Seymour, que depois não duraria acho que nem 2 anos, ele teve 6 esposas, tá? E a Ana Bolena, e durante o governo do Henrique VIII, claro que existiu a querela com Roma, né? Ele separou a igreja, criou a igreja da Inglaterra, onde o rei é a figura principal, então ele rompeu mesmo com o papado, mas tudo isso foi parte de um programa muito maior do governo do Henrique VIII, de centralização, de modernização, né? De crescente desfeudalização da monarquia inglesa, do Estado inglês, que possibilitou depois que a Elizabeth voasse alto, assim como o Henrique também. Então, assim, eu estou acostumado com os anacronismos, por isso que nessa docu-série, em 3 episódios, que é assim, parece Fleabag, aquela série, porque tem a Ana Bolena, ela quebra a quarta parede e olha assim todo momento e fala alguma coisa pra gente. Eu dei risada. Quando abriu a série, que eu escutei a Ana Bolena, começa com ela na Torre de Londres, portanto, perto da sua execução, falando coisas como geek, e falando que a melhor amiga dela era uma bestie, porque eu assisto as coisas em inglês e legenda. Eu falei, beleza, isso vai ser uma delícia. Me diverti muito, tá? E até assim, saquei para que é a série, mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. A gente tem que lembrar o seguinte, né? Ou se você não sabe, existe uma grande fatia de público muito, mas muito lucrativa, muito mais lucrativa do que a minha fatia de público, que é de 55 anos, que já não dá tanto dinheiro. Essa fatia de público lucrativa em inglês chama-se YAY, que é Young Adults. Os Young Adults são os adolescentes terminando a adolescência, molecadinha, 18, 19, 20, não sei, eles dão muita grana e a Netflix quer essa molecadinha. Então, para deixar a história da Ana Bolena e do Henrique VIII palatável, o que eles fizeram? Colocaram um vocabulário gang ho, yo, né, da galera de hoje
com trilha sonora de hip hop, electro, soul music e com quebra da quarta parede. Isso eu acho tão engraçado, a tal da quebra da quarta parede, né? Que é a personagem conversar com o público. Hoje em dia tem a impressão, eu já acho, alguém no canal, nos comentários disse que era uma coisa moderna, era pessoa jovem. Eu falei, nossa, isso é tão século XIX, são os apartes, mas tudo bem, se as pessoas acham que isso é moderno, quem sou eu? Eu sou um velho, né? Como às vezes as pessoas dizem que não entendo das coisas. Moderno, my ass, isso é do teatro lá dos anos do século XIX. Mas enfim, ela quebra a quarta parede e ela fala, ela, Ana Bolena, fala umas coisas muito engraçadas, né? Quando a Catarina de Aragão aparece, então ela vai descrever a Catarina de Aragão, que é a primeira esposa do Henrique VIII. Fala, não, ela lutou uma guerra toda em cima do cavalo, conduziu os exércitos, grávida, respect. Era muito engraçada. Então, assim, é a história da Ana Bolena com Henrique VIII, com todos os anacronismos que eu já vi e as simplificações que eu já vi, mais uma tonelada de anacronismos, porque é para pegar young adults. Yes! Então, com aquele vocabulário de hoje em dia. Tá? E aí, como é um misto de documentário pop com encenações, os atores estão bons, viu? Isso é muito legal. Aparecem alguns talking heads, alguns historiadores, dando alguma contextualização, né? Você percebe assim porque devem ser de Oxford, né? Documentário britânico, Cambridge. Você percebe que ou eles tiveram um script para falar aquilo, ou pediram para eles, não mostra tanto conhecimento não, porque esse não é o lugar. Então você tem os historiadores falam coisas absurdas do tipo que a Ana Bolena mudou o curso da história. Eu falei, uau, uma pessoa só mudou o curso da história? Não, tanto é que ela foi deixada de lado rapidinho pelo rei, né? Como eu falei, é parte de uma coisa muito maior, né? A Ana Bolena. E uma que é outro lá falando que um festival que teve em Calais, quando o Henrique VIII encontrou com o François I da França, teve um mega evento, assim, Campos de Ouro, como é que o historiador que é carequinha fala Woodstock on steroids, né? Eu falei, nossa, a galera, os yeis, acho que nem sabe o que é Woodstock, querido. Vem pro século XXI. Então, assim, eu rachei de rir. E ele é divertido, é sexy. Eu vi como uma novela teen, contando, assim, um esquema da história do Henrique VIII e da Ana Bolena. Provavelmente as crianças que assistirem vão amar a Ana Bolena, né? Embora ela tenha morrido. Porque ela é descrita como uma mulher à frente do seu tempo, que não tinha medo de expressar opiniões e que defendia a educação para todos. Ai, não era tão assim, não. Enfim. Mas tudo bem, como eu falei, eu estou acostumado com anacronismo. Eu, assim, sentei em frente ao sofá, vi os 3 episódios, duram 40 e poucos minutos, de uma vez só, né? Só parei para beber água e fazer pipi. E ria muito. E gostei daqueles meninos, eles estão trabalhando bem. Então eu ria dos diálogos, ria das incongruências, dos anacronismos. E geralmente eu me lembrava, tá, na versão tal, que está muito mais, entre aspas, sérias, eles também não conseguiram fugir desse anacronismo. Então deixa os IEs com a versão deles da Ana Bolena. Os IEs são mais lucrativos do que eu, e se eu pude ter as minhas versões anacrônicas da Ana Bolena e as pessoas dos anos 40 também tiveram suas versões anacrônicas de Ana Bolena e Henrique VIII, porque os yeis não podem ter também. Who cares, né? Quem se importa? É bem divertido, eu achei bem legal. Eu lembro quando eu vi a tal do Wolf Hall, que é uma série muito mais pesada, assim. Eu estava pensando nela enquanto eu vi. Nossa, eu não aguentaria ver o Wolf Hall de novo. Mas essa do sexo realeza aí eu aguento ver de novo. Mas não vou ver, não. Espero que tenha outras temporadas, né? Que eles falem lá.
do George, do período georgiano, né? Do período vitoriano, outros reis e rainhas sem vergonhinhas que a Inglaterra teve. E outra, a gente não pode esquecer que é uma série britânica, eles mesmos estão fazendo, contando a história deles desse jeito. Eles são espertos, eles querem é ganhar dinheiro com os gays. Tchau.